Olá, que tal, meus amigos do canal del Beneco Brasil? A todos uma excelente noite. Que a paz e o amor do Criador dos céus e da terra esteja com você e com toda a sua família. Eu acho que você já está sabendo de que no sábado, dia 1º de fevereiro, teremos a eleição para presidente do Senado da República. Sabem que é um jogo de cartas marcadas. Eu, você e todos que acompanhamos a política no Brasil, sabemos que dentro da Câmara dos Deputados em Brasília e dentro do Senado da República existe um jogo já pré-determinado. Como a gente não tem a maioria, como a gente é minoria dentro do Senado da República, quando eu falo da gente, eu me refiro à direita puro sangue. É uma direita combativa, é uma direita que está ali denunciando os absurdos, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes e todas as inconstitucionalidades que ele tem cometido nos últimos anos. E é com muito pesar, eu não vou negar para vocês, é com muito pesar que trago a notícia de que, e você já deve saber disso, né? Que disse aqui a manchete, né? Sucessão no Senado. Aliados de Alcolumbre acreditam em eleição com ao menos 60 votos. E são necessários apenas 41. Ou seja, o Alcolumbre será o novo presidente do Senado da República. Com muita tristeza trago essa notícia, obviamente. O grupo político do senador Davi Alcolumbre, da União Brasil, acredita que o parlamentar unirá ao menos 60 votos para comandar o Senado Federal por 2 anos, né? Hoje, o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, detém o apoio de 8 siglas, que reúnem 69 parlamentares. O voto, porém, é secreto e o apoio da bancada partidárias não garante a fidelidade de todos os seus integrantes. Isso aqui é uma balela. Isso aqui é balela. Todos nós sabemos que esses votos que o Alcolumbre tem já estão determinados. Não tem como fugir disso. Mas o outro assunto, dentro da mesma questão, me vem a candidatura de um homem que foi chamado pelo Bolsonaro para assumir uma vaga na eleição de 2022 para o Senado da República, se não me falha a memória. 2022, né? 2022. Que é o senhor Marcos Pontes. Para quem não sabe, Marcos Pontes é o astronauta. Esse astronauta, completamente desconhecido dentro do cenário político no Brasil, e Bolsonaro deu notoriedade para ele e o elegeu. O cargo de senador da República, do Marcos Pontes, foi graças ao apoio direto do Jair Messias Bolsonaro, se não me falha a memória, por São Paulo. Ou seja, deve lealdade ao presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, tomando em consideração que não haveria parlamentares suficientes para poder criar uma candidatura própria do PL, pois decidiu apoiar o Alcolumbre. E ele mesmo fala, olha, o Alcolumbre não é o meu candidato perfeito, mas através do apoio ao Alcolumbre podemos ganhar algumas comissões importantes para levar em pauta aquilo que a gente entende como positivo, como algo bom para o Brasil e para a direita. Como, por exemplo, a questão da anistia, do impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Por esta razão, o Bolsonaro decidiu apoiar o Alcolumbre, deixando muito claro de que não é o candidato do coração dele. Foi eleito senador pelo Amapá e hoje tem ali em torno de 60 votos para assumir a presidência do Senado da República. E o Marcos Pontes decidiu, por conta e risco, entrar em uma disputa, ou seja, disputar a presidência do Senado da República. Marcos Pontes, você está disputando a presidência, né? Boa sorte a você, tá? Boa sorte a você. Mas eu lamento você estar nessa situação que você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto. Quem tem mais experiência, politicamente falando? É o Bolsonaro, com quase 30 anos de parlamento, ou é um astronauta que chegou no Senado da República há 2 anos atrás? E se nós embarcarmos na tua candidatura, que eu acho muito melhor do que muitas outras por aí, nós vamos ficar sem comissões. Hoje em dia, Marcos Pontes, convoque um ministro para falar sobre qualquer assunto via Senado. Você não vai conseguir. Você não tem nenhuma comissão contigo. Enquanto o povo da direita no Brasil não vote massivamente em senadores que realmente representem a direita no Brasil e que a gente possa ter maioria, a gente não tem como afrontar esses caras. Participe da confecção de pautas com a mesa do Senado, Marcos Pontes. Não temos ninguém lá. E nós estamos dando um passo agora ao apoiar quem já vai ganhar, uma vaga na mesa e pelo menos uma comissão. Não tem como afrontar esses caras, simplesmente é simples, é uma matemática simples. E aí é que o senhor Marcos Pontes afrontou Bolsonaro e oficializou a sua candidatura para o Senado da República. Você vai poder, Marcos Pontes, a partir desse ano, né, convocar via essa comissão que vai estar com algum senador do PT. Atualmente não, você está pensando lamentavelmente em você. É uma afronta.
ao Bolsonaro, o Bolsonaro ficou chateado. Sabemos dos problemas, mas está pensando em você, mais nada do que você. É lamentável isso aí. De vez em quando é obrigado a engolir sapo para você comer uma rã frita lá na frente. Sim. Para o povo brasileiro, não é para nós. Realmente. Eu não quero uma comissão para ter negócio. Eu não quero uma vaga na mesa para ter cargo. E quando você não tem uma vaga na mesa, em média lá 80 cargos por vaga, você está dando para outro partido de oposição a nós. Você está fortalecendo o outro lado. Entenderam como é que funciona essa questão de articulação política? Esse é o funcionamento, não tem como fugir disso. Por uma ambição pessoal. É lamentável isso aí. E não vai, coisa rara de eu falar. Eu elegi você em São Paulo. Eu elegi você em São Paulo. Acabei de falar sobre isso. Pronto. Então vocês viram na entrevista à rádio o Bolsonaro chateado. A meu entender é uma traição, porque o Marcos Pontes não tem experiência nenhuma política e aí é simplesmente por conta e risco ele decide criar a sua candidatura. Feitos do senhor como senador, a casa que deveria estar fiscalizando o poder que hoje usurpa o Brasil. E o senhor me lista um negócio de IA, um negócio de programa espacial, um negócio do CERN, um negócio de odontologia e outro projeto que eu nem entendi. O senhor me desculpa, senador, é muito pouco. Hoje nós temos o problema do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber o que o senhor fez para impedir os abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu quero fazer aqui uma ressalva de justiça. Eu vejo de fato que o seu nome sempre está lá nas petições. O senhor de fato não se furta em assinar quando há petições, cartas, etc. E isso precisa ser feito à justiça. Mas eu quero saber qual o seu protagonismo na luta contra a ditadura que o Brasil vive hoje em dia. Vamos lá. Olha, um senador, ele obviamente não vai conseguir, exceto se for o presidente do Senado, que eu pretendo fazer, né, colocar esses processos de impeachment para andar. A gente tem ali esse processo. Assinei todas as possibilidades que eu tive de assinar alguma coisa a favor de bloquear isso com voto monocrático e outras coisas também. Na verdade, a pergunta do Paulo Figueiredo não foi essa, mas vamos lá. Também eu fiz ali. Vou continuar fazendo como presidente, diga-se de passagem. Isso é muito importante, né? Eu tenho algumas PECs, por exemplo, que eu coloquei. Uma delas, por exemplo, para a questão de tempo, né, de mandato, que eu acho um absurdo chegar a ser vitalício isso aí, né? E outras medidas. De mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Percebe que ele não se comunica bem? Que a gente toma ali em conjunto, né? Eu sou um daqueles que fica... Mas qual foi o seu protagonismo, senador? Isso aí. Como? Qual foi o seu protagonismo? O senhor diz que nenhum senador sozinho pode tomar medidas. Eu entrevistei aqui na terça-feira alguém que eu tenho uma amizade pessoal muito grande, que é o senador Girão, e a minha amizade com ele surgiu, inclusive, por conta do protagonismo dele na luta contra a ditadura. O próprio senador Rogério Marinho teve uma participação importante, o senador Flávio Bolsonaro muitas vezes atua nessa direção, o senador Magno Malta, o senador Jorge Seif. Há senadores que têm protagonismo nessa luta. Todos esses senadores nombrados pelo Paulo Figueiredo já vieram inúmeras vezes a público para denunciar os abusos de autoridades do senhor ministro Alexandre de Moraes. Mas eu nunca vi o Marcos Pontes. E você já viu o Marcos Pontes alguma vez denunciando tudo isso? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho que eu já vi umas 50 participações do senhor em podcast discutindo um assunto de extraterrestre, ciência no espaço, ali com o podcast com o Serjão, aliás, um abraço para ele. Eu devo dizer, eu amo ciência, meu sonho quando era pequeno era ser astronauta, então o senhor realizou meu sonho. Mas eu nunca vi o senhor em um podcast para falar sobre a situação da ditadura brasileira. Eu não vejo o senhor denunciando isso na mídia, não vejo o senhor tomando nenhuma atitude nessa direção. O senhor pode me corrigir, o senhor pode citar alguns programas aqui para o pessoal, deveria para o ver, público? porque eu já falei muitas vezes isso de plenário, né? Eu já apresentei uma série de situações que são deprimentes para o nosso Senado e para o Congresso. Já apresentei uma série de situações, percebe? Como um todo, mas as pessoas às vezes não assistem tudo, não acompanham tudo, né? Você não vai me ver gritando, falando... O senhor pode citar aqui para a população. Deixa eu só terminar. Eu cito assim, assistam a minha participação no programa tal, onde eu denunciei o Alexandre, eu denunciei o Supremo Tribunal Federal, que é bom para o público conhecer. O ponto é esse. O ponto é ele apresentar alguma participação em podcast ou até mesmo dentro do plenário do Senado da República, onde ele tenha se manifestado publicamente contra os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, é o arqui-inimigo
daquele que otorgou a ele os votos, né? Que Deus que doou seu nome para que o senhor Marcos Pontes pudesse ser candidato ao Senado da República, que foi uma vaga que foi degladiada entre o Bolsonaro e o dono do PL, né? Para ceder a ele. Não, sem dúvida nenhuma. Mas você não vai ver uma situação na qual eu esteja gritando com relação a isso aí, Não precisa mas gritar, eu estou lá trabalhando nesse sentido. Isso aí você pode ter certeza, né? Todos nós de direita, nós estamos trabalhando juntos nisso aí. Não é trabalhar, é denunciar publicamente as atrocidades. Afinal de contas, você é um cara que nem político você era, né? Pelo menos até conhecer o Bolsonaro. Então, sabe, ele está me lembrando mais ou menos o estilo do Mourão. Tanta esperança que a gente depositava no general Mourão, né? Eu me lembro que na época da campanha 2018, viralizou um vídeo do Mourão, onde ele estava denunciando o Fórum de São Paulo e tal, e falava alto, não sei o que. Falava, pô, esse cara vai ser um vice da hora. Se caso impeachmentarem com o Bolsonaro, o Mourão vai ser um cara top. Descobrimos que o Mourão, além de ser um frouxo, ele simplesmente se virou pro outro lado. Até elogio ele já teceu sobre o senhor presidente da República do Brasil. O Girão é meu parceiro nessas coisas. Nós trabalhamos exatamente juntos, né? Então, do Girão eu gosto do Girão. Combativo, é um cara que defende as coisas corretas e é um cara que é aplaudido pelos bolsonaristas e pela direita no Brasil. Às vezes, isso que você está falando é uma coisa que eu fico muito chateado, sabe? Quando você vê, né, que o trabalho que você faz ali não é reconhecido também. E não é só ir lá na tribuna e gritar. Você tem que apresentar as coisas, você tem que assinar junto. Ali, por isso que eu falei que não é um senador que faz isso, todos nós assinamos juntos, fazemos as coisas juntos. O que eu não admito, por exemplo, é a gente chegar agora nesse momento e derivar para o lado do Davi Alcolumbre, né? Seja comigo, seja com o Girão, as coisas vão funcionar para a direita. As mesmas pautas que nós defendemos ali, ele vai continuar a defender. É exatamente isso. Eu quero isso. chegar lá, senador, mas assim... Que mentalidade ridícula, né? Que mentalidade ridícula. Você acha que se eu me candidatar para deputado federal e me eleger ali com o apoio do Bolsonaro, eu não vou entender que graças ao Bolsonaro eu me elegi deputado federal? Você acha que a cada votação eu não vou pedir uma orientação do Bolsonaro? Por quê? Porque eu sou um bava-ovo do... Não, porque o cara é muito mais experiente do que eu e entende muito mais do que eu sobre articulação política dentro do Senado da República e dentro do Congresso Nacional. Aliás, dentro da Câmara dos Deputados, né? O senhor está se candidatando à presidência do Senado. Então, será que ele não chegou para falar com o Bolsonaro? Bolsonaro, o que tu acha eu me candidatar? Pô, cara, tu ganhou a eleição para o Senado da República graças ao apoio do Bolsonaro, rapaz. Que isso, cara? Que povo que não tem consciência, que não tem noção, que povo mau caráter. Essa que é a palavra, mau caráter. Porque se um cara desse achar que ele foi eleito por ele ter ido pro espaço, pô, ele tá enganado, velho. Não foi eleito. Você pode ver, eu falei do Girão. O Girão foi um cara que se elegeu sem sequer, né, solicitar o apoio do Bolsonaro. Não sei se o Bolsonaro apoiou ele, não sei. Mas, pelo que me consta, ele é um cara assim meio de banda com o Bolsonaro. Ele não é um cara contra o Bolsonaro. Ele defende as pautas dele, corretíssimo. Acho ele um excelente senador, um senador bem combativo contra a esquerda. E, principalmente, um cara que tem batido de frente direto contra os absurdos cometidos pelo Alexandre de Moraes. E nem bolsonarista ele é. E eu estou ouvindo pelo histórico que não há um processo de liderança na maior pauta do Brasil. Tem um outro aspecto, o senhor citou aí o senador Girão e eu também, onde o senador Girão é um dos maiores parceiros que eu tenho. Eu sei que o senhor, por exemplo, tem bastante relação aqui nos Estados Unidos, vem bastante aos Estados Unidos, e eu não vi o senhor em nenhum momento, em todo esse trabalho que eu faço aqui com as autoridades de direita dos Estados Unidos, com o movimento conservador americano, eu não tive nenhum apoio do senhor em momento algum. O senhor não acha importante esse trabalho aqui nos Estados Unidos? O senhor não participou por quê? Eu acho importante, sem dúvida nenhuma, eu acho importante. E se acha importante, por que não participou? Você cobrar que eu esteja em todas as situações, eu acho um pouco fora de propósito. Eu estou aqui me candidatando justamente para poder ajudar nesse sentido, para poder colocar vamos dizer assim, em pauta, colocar todas essas nossas demandas, né, para funcionar realmente. Agora... Entende como fica escorregando? Colocar impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um senador da República, rapaz. Ficar com esse escorrega. Que negócio é esse? Que covardia é essa? Se você acha que é melhor o Davi Alcolumbre,
fique à vontade. Se você acha que é melhor o Girão, eu estou junto com ele. Então, nós vamos estar fazendo a mesma coisa. Então, olha, veja, senador, eu não cobrei que o senhor participasse de todas, não. Sendo dividida, eu vejo que mas não da maneira que lá em cima está sendo dividida aqui embaixo. Pô. Isso é muito ruim. A gente precisa realmente trabalhar juntos. Entendeu? Eu estou precisando do seu apoio, eu estou precisando do apoio do pessoal de direita para que a gente consiga. E de que adianta, cara, o apoio da direita, do povo? Não adianta de nada. O Senado da República, quem vota são os senadores. E o voto ainda, ele é secreto. Entende? Então não adianta de nada, cara. Não adianta. De que adianta? Não adianta de nada. É um jogo de cartas marcadas. Presidência do Senado da República. Por isso que em 2026 é importante que a gente faça campanha e que a gente lute para ter um Senado mais inclinado para a direita. Consiga chegar lá, né? Seja eu, seja o Girão, seja os dois juntos, para a gente consiga chegar lá. Agora, dessa maneira, eu acho até difícil que a gente conseguir fazer alguma coisa realmente. Né? Eu estou fazendo o meu trabalho lá, eu já falei, né? O Brasil não vive só desses assuntos também, mas sem dúvida. O Brasil não vive desses assuntos também. Ele está se referindo, né, a pauta muito cara para nós de direita, que é a instauração do pedido de impeachment, a abertura do pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa dar esse trabalho junto, em conjunto. Que isso? A gente não pode veja, senador, eu não pedi que o senhor participasse em todas as frentes, em todos os assuntos. Eu pedi que o senhor participasse e me desse exemplo de uma ação. E o senhor não conseguiu. Então, o ponto que eu estou tentando analisar aqui é que, mesmo sem um histórico robusto de liderança e mobilização política, o senhor quer ser presidente do Senado Federal. Isso que é muito estranho, né? Porque, dime tu, qual é a notoriedade que esse cara tem? O que esse cara tem feito como senador da República para defender o povo que votou nele? Que foi o povo da direita, que foi o povo bolsonarista. O que ele tem feito? O que ele fez? Porque o Girão é um cara combativo. O Magno Malta também. O Flávio Bolsonaro é um cara combativo. Ele estava apagado um tempo, mas aí ele veio com tudo. Ele já tem mais ou menos 2 anos batendo de frente contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que o Marcos Pontes tem feito? Absolutamente nada. É o mesmo perfil do general Mourão. O senhor acha que está em condições de assumir a presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional, mesmo sendo um senador que... o senhor lê aí o chat como as pessoas estão se manifestando. O senhor teve bastante apagado nos últimos anos. Olha, eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, fiz um trabalho magnífico lá, que eu posso falar o tempo todo disso aí. Fui ministro de Comunicações, também fiz esse trabalho, né? Lembra que eu sou o único astronauta profissional do hemisfério sul da Terra, não é? Que vergonha alheia, rapaz. Dando carteirada igual petista. Olha, eu sou advogado, olha, eu sou professor de história, olha, não sei o quê. Rapaz, que quero saber se tu for pro espaço, se tu não foi, rapaz. Quero saber isso. Tava falando sobre o Senado da República, rapaz. E sobre as pautas que colocaram você lá, como senador, para ganhar um salário gordo, para ganhar um bom salário, para defender as pautas que são cara para a direita no Brasil, rapaz. Cara, que decepção. Você tá vendo como é que são as coisas? Fácil chegar lá. Eu tenho uma carreira toda atrás, né? Eu fui treinado para combate. Eu sou um piloto de combate. Então, toda a minha formação, toda a minha carreira, na verdade, eu tenho mais preparo do que muita gente lá. Vamos colocar dessa forma, né? Sem dúvida nenhuma. Se eu assumir esse Senado, o Senado vai mudar realmente, de toda maneira que você pode imaginar, né? Agora, o fato de eu não aparecer falando muita coisa não quer dizer que eu não esteja fazendo essas coisas ali junto com os outros senadores. Eu sou um parceiro ali dentro desse contexto. E agora eu tenho... Dentro desse contexto. Rapaz. A capacidade, sim, de liderar e liderar muito bem esse Senado. Agora, se o pessoal quiser continuar a mesma coisa com o Davi, é outro assunto. Mas eu coloquei aqui a minha candidatura para isso. Eu nunca tive simpatia por Marcos Pontes, nunca tive simpatia. Mas nunca imaginei também que ele iria dar essa facada no Bolsonaro. Beleza, meus amigos? Um abraço para todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Obrigado a você que me assiste. Compartilhe esse vídeo se quiser, viu? E se você de repente quiser contribuir com o meu trabalho, aqui está meu QR Code. Se quiser me dar essa força, agradeço. Agradecendo sempre ao Ayrton José, que sempre está aqui contribuindo com o canal do Beneco Brasil. Curta essas músicas do Beneco Brasil nas plataformas digitais. Um abraço para você, uma boa noite e que Deus proteja o Brasil. Tamo junto.